Vamos abrir nossas Bíblias no Novo Testamento, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Vamos ler 2 versículos, versículo 7 e versículo 8. Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo o que o ser humano semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Amém? Pai querido, fala conosco, Senhor, através da Tua palavra. Que nós não coloquemos absolutamente nada de nós, nada humano, mas dá-nos uma palavra revelada, uma palavra rema para hoje. Nós possamos nos sentir bem, Senhor. Nós possamos entender como sendo direta do Teu trono essa palavra vinda. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor se manifeste em nosso meio, nesse momento, como tem feito desde hoje, quando começamos na consagração. Fala conosco em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu quero falar, obviamente, sobre colheita. Quero falar sobre a nossa colheita. Nós, servos de Deus, precisamos ter uma colheita diferente das colheitas diversas daqueles que não são servos de Deus. Foi para isso que o Senhor nos fez. E para termos uma semeadura vitoriosa, eu não sei quantos já tiveram oportunidade de semear na roça, no quintal da sua casa. Eu que vim do interior, então eu pude ver isso muitas vezes. Mas no quintal da sua casa, num vasinho, e você muitas vezes ou algumas vezes deve ter tido oportunidade de semear alguma coisa e aquilo morrer, não nascer, por algumas razões, né? Dentro dessa proposta de trazer essa palavra hoje, nós colocamos a necessidade de entendermos o que significa semear. E eu quero falar sobre semear em minha vida. E você diga, semear em minha vida. Senão fica parecendo que é só o Isaías vai semear na vida dele. Então, cada um de nós, ou semear em nossa vida. Amém? Mas nós vamos ver também no decorrer dessa mensagem, quando nós semeamos na vida do irmão. Nós vamos perceber que é necessário a gente saber e qual é a maneira correta de nós semearmos, tanto na nossa vida quanto na vida do nosso irmão. Quando eu semeio em minha vida, eu estou investindo em mim ou investindo para mim? Pastor, é a mesma coisa. Não, não é não. Vou falar de novo. Investir em mim ou investir para mim? Nós podemos, só nessa frase, perceber que há uma grande diferença. Por exemplo, quando você investe para você, nem sempre você está investindo na sua vida. Você pode ter uma pessoa com investimento alto e que vai te beneficiar. Então, é para você, mas não é em você. Para mim, quando a gente fala, vamos primeiro pegar a parte negativa, né? Eu chamo de negativa. Investir para mim, ela dá uma conotação de fins egoístas. Então, tudo aquilo que eu busco para mim, que eu planto para mim, não é em mim, para mim, sempre agora para mim. Tudo que eu faço para mim, eu estou pensando em investimentos em algo que me agradem e que me satisfaçam.
Estou correto ou não? Se eu estou fazendo alguma coisa para mim, alguma coisa que eu preciso gostar, eu preciso ser o centro, eu sou o centro, é para mim. E quando nós começamos a pensar assim, nós vamos ver que nós desagradamos a palavra de Deus, entristecemos ao Senhor em muitos detalhes, em muitas coisas. Ele está dizendo aqui que quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então eu posso entender aqui que há um agente que trabalha aqui nessa semeadura, que ele percebe qual é o propósito da minha semeadura, qual é a finalidade da minha semeadura. O que é que eu estou pensando quando semeio? Quando eu semeio para mim, tudo, absolutamente tudo, concorrerá para satisfazer a carne. Irmãos, quando a gente fala de carne, às vezes tem umas pessoas que têm umas colocações assim, você está na carne, irmão, você está no Espírito, parece, você não é crente e você é crente, o que está no Espírito. Mas o na carne significa, você não está contribuindo para o espiritual, você está só contribuindo para satisfazer a carne. Mas deixa eu te dizer, em muitos momentos, ou em uma grande maioria de momentos, nós trabalhamos para satisfazer a carne. Por exemplo, ao sairmos daqui hoje, nós vamos almoçar. Você vai satisfazer o espírito ou vai satisfazer a carne? A carne. Amém? Mas, quando você faz isso, pensando absolutamente em se agradar, você esquece, por exemplo, até de orar a Deus pela comida que você está comendo. Você esquece até de perceber que em alguns momentos você não tem condição de comer algo melhor ou está precisando de comer algo mais simples, mas quando você faz isso e mata a sua carne, você não vai ficar com raiva daquilo. Tem gente que não sabe comer mais ou menos. Tem gente que diz, não, eu exijo isso, eu quero isso. Por quê? Porque eu gosto de ser assim, eu preciso que seja assim, que a comida seja dessa forma. Então, nós satisfazemos a carne, eu gosto. Por exemplo, quem não gosta de uma carne gostosa, uma picanha, não é? Ou contrafilé. Eu tenho descoberto que o contrafilé é melhor do que a picanha por duas razões, é mais cheirosa e mais barata. Mas são carnes, frango, peixe, torresmo. Não é verdade? Os irmãos estão orando por mim por causa de torresmo, então, para eu não comer, né? De vez em quando vem alguém e traz um pote de torresmo para mim. Oraçãozinha, hein? Boa. Então, eu quero pegar 3 pontos aqui para mim e depois em mim. Os mesmos 3 pontos, e nós vamos ver a diferença e como isso se aplica em tudo. Se aplica, por exemplo, na nossa vida ministerial, se aplica durante os momentos de louvor, se aplica na nossa obra aqui na igreja, no ministério, nos ministérios em missões. A primeira, eu semeio para mim, com relação ao próximo, amigos. Quando eu semeio para mim com amigos, eu sempre trabalho procurando agradá-los para eu ter um bom retorno. Veja se não é isso. Quando eu estou pensando em levar vantagem, então eu semeio com um amigo ou com o próximo, esperando um bom retorno. Uma vez eu escutei, nem sei se deveria falar isso aqui, mas eu não vou dizer o nome nem onde eu estava, os irmãos nunca vão descobrir. Um pastor amigo trouxe um pregador lá e disse assim, olha, nós temos que abençoar esse irmão aqui, dar uma oferta muito boa para ele, tá? Porque a qualquer momento ele vai me chamar para ir à igreja dele. A pergunta é, ele estava semeando no ministério do irmão ou ele estava buscando um retorno? Se ele falou de brincadeira ou não, eu estou pegando o exemplo. Quando nós semeamos para nós, quando eu semeio para mim, no aspecto de amigo ou próximo, eu estou sempre visando levar vantagem. Aliás, é uma das coisas que nós gostamos muito é de levar vantagem. Qual é a vantagem
que eu levo nisso? O que eu ganho com isso? E se eu não consigo perceber de primeira mão o que eu ganho, eu desanimo. Mas a segunda coisa é quando eu semeio para mim com os recursos financeiros. Eu procuro poupar, eu procuro juntar, visando um provável futuro incerto. Amanhã, ninguém sabe o dia de amanhã. Aí você junta, porque você diz assim, eu não quero depender de ninguém, mas é sadio depender das pessoas. A Bíblia diz que nós devemos depender das pessoas, primeiramente Deus, mas depender, ajudar uns aos outros. E quando nós pensamos em nos segurar nos recursos financeiros, em bens, dinheiro, porque o dia de amanhã ninguém sabe, o dia de amanhã ninguém sabe, inclusive, se você vai viver. Quando aquele homem, segundo Jesus, diz assim, agora eu tenho uma colheita muito grande, e eu fiz um celeiro muito grande, eu vou colocar tudo no celeiro, e depois vou dizer assim, descansa a alma, fica tranquilo, fica tranquila, pode ficar tranquila, porque você vai comer, você não vai passar necessidade. E o Senhor diz assim, louco, hoje mesmo o Senhor poderá pedir a sua alma. E o que tens preparado, para quem será? Esse preparado, ela tem uma profundidade muito grande. O que tens feito, o investimento real que você tem feito, vai ficar para quem? Quem vai usufruir? Quem vai se beneficiar desse investimento? Então, nós ensinamos que as pessoas não devem gastar mais do que ganham. Tem pessoas que ganham 5 e gastam 8. E depois vem pedir oração. Pastor, não sei o que está acontecendo, o dinheiro não está dando. Não está dando porque a conta não vai fechar. Nós ensinamos que se você não sabe usar um cartão de crédito, você não deve ter cartão de crédito. O cartão de crédito é preciso saber usar, porque senão ele vai te levar para o buraco. Nós ensinamos que você não deve gastar com supérfluos. O que é isso? É você olhar e dizer, eu não preciso daquilo, mas eu tenho dinheiro, eu vou comprar para dizer que tenho. Ontem eu estava vendo uma reportagem sobre carros. Eu gosto muito de ver algumas reportagens sobre o performance de um carro. E o cara apresentou lá X quantidade, não sei, 5 ou 6 carros, que você vai gastar no máximo 60 mil reais e vai causar. Ele diz, você vai chegar e vai impressionar. Então, há pessoas que têm essa necessidade. Ele vai chegar e vai impressionar. E muitas vezes ele está com aquele carro, custou mais barato, custou 60 mil. As pessoas que não conhecem olham e dizem assim, puxa vida, que carro maravilhoso. Ele fala lá do Audi, ele fala lá do BMW, você pode comprar por 60 mil. Quem quiser comprar aí, vai lá na internet, tem um monte. 2010, 2009, 2005, tem lá. Mas impressiona, porque quando ele chega assim, o cara desceu de um BMW. O que ele pretende com isso, com esses recursos? Ele consegue impressionar para que as pessoas o vejam como uma pessoa especial. E ele disse que o camarada, um outro carro, a Land Rover, usada, 2000 e não sei o quê, disse que o camarada chegou estava manobrando o carro, quando ele entrou num condomínio, na porta do condomínio, para manobrar, para voltar, ele não ia entrar. O cara já abriu a porta para ele, ninguém conhecia ele, já abriu a porta, porque ele estava numa Land Rover. E muitas vezes nós investimos com a motivação errada. Quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo, Senhor, eu me basto a mim mesmo, eu me garanto. Quanta gente investiu, guardou, pensando, amanhã eu posso ter uma necessidade, então é melhor eu ter um dinheiro guardado. Aí entrou um presidente, foi lá e congelou tudo, e o camarada ficou sem nada, e não recebeu não sei por quantos tempos. Isso chama-se a traça e a ferrugem. Ajuntar tesouros não significa aquele que o Senhor disse, não ajunteis tesouros para vós na terra. Ele não está de jeito nenhum falando para você não ter recursos, mas com a motivação errada,
quando você semeia para você. Você semeia para ou se tornar poderoso, ou semeia para ser reconhecido, ou semeia por desconfiança do futuro. E se você não sabe o que vai ser no futuro, é melhor eu ter muito dinheiro. Mas isso pode não acontecer, pode não dar certo na sua vida, e você ser um insucesso, e você entrar em crises profundas. O dinheiro pode te trazer crises profundas. E terceiro lugar, para mim, quando eu estou semeando para mim, é na vida espiritual. Como há pessoas com motivação equivocada nesse investimento na sua vida espiritual. Eu sirvo a Deus na igreja, eu sirvo a Deus nos projetos, porque eu tenho medo de ser castigado se eu não fizer. Porque a Bíblia diz que eu preciso servir. Então, se eu não servir, eu vou ser castigado. Meu amado, deixa eu te dizer, o seu coração já não está servindo a Deus, porque você está com medo de ser castigado, você não tem uma motivação correta. Para que vejam quanto eu sou útil e me admirem. Há pessoas que gostam de estar trabalhando na igreja ou no ministérios, aí fora, servindo, entregando folhetos, para que as pessoas comentem como aquela pessoa é útil, como ela trabalha. E o dia que não comentarem, nós ficamos maus, nós nos sentimos um bagaço, porque as pessoas não reconheceram o meu trabalho. Nós, com tanto tempo de vida que temos, e sempre num lar cristão, desde berço, desde bebezinho, nós já vimos algumas situações onde as pessoas não receberam o reconhecimento que esperavam receber e abandonaram tudo, abandonaram o cargo e até abandonaram a igreja. O louvor é para mim. Se o louvor é para mim, ele é um louvor egoísta, egocêntrico. Ou o louvor vai de mim para Deus, nós vamos falar isso daqui a pouco. Então, nessas coisas na vida espiritual, nós vamos ouvir de vez em quando aqueles que têm semeado na sua vida espiritual para si. Nós vamos ver, estou cansado, eu vou desistir, as pessoas não reconhecem, não sei o que eu estou fazendo aqui, vou para outra igreja porque lá eles me valorizam. Recebi aqui uma vez umas pessoas como membros da igreja, e logo, com menos de um mês, uma delas veio me dizer: pastor, eu quero cantar, eu quero estar no louvor, eu quero participar. Eu disse: sim, mas você pode, mas você chegou ontem, você entrou no ônibus agora, você já está procurando um lugar na janela. O que eu quis dizer com ele? Não é que você precisa ser mais importante e crer. Não, eu quis dizer para ele o seguinte: você precisa primeiro entender o que nós entendemos. E esse ano de 2024, embora nós falemos isso desde o início, da fundação da igreja, da plantação da igreja, esse ano nós vamos deixar um pouco mais claro para as pessoas que nós precisamos entender para onde estamos indo para que estejamos indo juntos. Nós precisamos entender qual é a visão, o que é que nós queremos alcançar para que alcancemos juntos. E essa pessoa disse assim: mas a igreja que eu estava é o seguinte, chegou lá, se alguém falar para o pastor que fulano toca, vem para cá tocar, fulano canta, vem para cá cantar. Eu disse: mas isso Deus deve ter dado essa direção para ele, meu irmão, mas não é a nossa direção. Há pessoas que investem na sua vida espiritual para serem reconhecidos. Então ele está investindo para ele. A qualquer momento ele vai dizer assim: eu sou, qual é o seu nome? Profeta fulano. Olha, que nome bonito, nome próprio, né? Fulano. Profeta João de Souza. Aí eu vou ver na identidade, ele chama João de Souza. Eu falei: cadê o profeta? Não é verdade? São pessoas que dizem: eu sou o profeta, a voz do profeta. Mas você pode ser o profeta, você não precisa dizer que é o profeta, porque quando você profetizar, você não vai profetizar para você, você vai profetizar em nome do Senhor Jesus. Então observe que em todos os exemplos acima, quando você semeia para você,
com o amigo, quando semeia para você, com recursos financeiros e na vida espiritual, em todos esses exemplos, além do foco estar na pessoa, a gente incorre num outro ponto muito importante. Chama-se idolatria. Então, quando eu invisto num amigo, esperando que ele me abençoe em alguma coisa, eu estou colocando esse amigo acima da pessoa de Deus. Então, ele se torna o meu ídolo. Quando tenho qualquer problema, eu vou nessa pessoa, ou naquelas pessoas em quem eu investi visando ter retorno. Então, eu estou idolatrando. Eu estou dizendo, essas pessoas podem resolver, essas pessoas podem fazer, mas o que Deus espera é que nós tenhamos fé para que Ele faça em nós em qualquer situação. E quando eu amo o dinheiro acima de tudo, porque o problema não é o dinheiro, irmãos. Quantos querem ter muito dinheiro aqui na igreja? Diga, eu quero. Fala bem alto para o Senhor saber que você tem certeza, né? Hein? Eu quero, amém. Então não é problema. Tem pessoas que batem no dinheiro, dizem assim, meu irmão, para você entrar no céu, você tem que ser pobre. Porque Jesus disse que os pobres herdarão o reino. Então você tem que ser pobre. Irmão, se você pensar em ser pobre para entrar no reino, antes de mais nada, pegue tudo, venda e me entregue, que eu vou saber fazer com esse dinheiro que você vai me dar. Nós não somos a favor de você fazer voto de franciscano. Nós não pensamos assim. A igreja Shalom não pensa assim. Aliás, todos os servos de Deus eram prósperos, ricos. Não, pastor, o senhor esqueceu do próprio Jesus. Ele era pobre, tadinho, ele não tinha nada. Não tinha, mas o jumentinho que ele montou era 0 quilômetro. Já pensou nisso? A roupa dele foi disputada quase a tapa quando ele foi crucificado. E não foi pelos judeus. Foi pelos romanos. O judeu para guardar, o meu Salvador vestiu essa roupa, vou colocar na cristaleira. Será que tinha cristaleira? Naquela época tinha não. Vou colocar lá. Não! Todas as vezes que ele pedia um barco, ele tinha. Aliás, é uma bela modalidade. Seja amigo de pessoas que têm iates. Eles te convidam para passear e eles pagam tudo. Então, não se trata disso, mas o amor ao dinheiro. Isso desencadeia uma série de coisas. O amor ao dinheiro, por exemplo, desencadeia você ter uma família de insucesso, ou uma família que te respeita por causa do dinheiro. Mulheres que às vezes respeitam o seu marido por causa do cartão de crédito que ele deu, ou do dinheiro que ele pode dar, das viagens que ele pode fazer, mas você tira isso tudo, aquela coisa de eu vou viver com você debaixo da ponte até, é pura balela. Eu vivo, quando semeio para mim, uma vida espiritual equivocada. Quando eu não tenho resultados, quando eu oro e Deus não responde do jeito que eu quero, quando eu não tenho reconhecimentos, quando as coisas não acontecem segundo o que eu estou pretendendo, eu entro em crise. Isso porque você está semeando na carne. Agora nós vamos ver, para encerrar, os investimentos em você, não para você. E você vai ver como você vai usufruir disso tudo. Porque a motivação agora é outra. Por exemplo, quando você semeia para você, você tem fins egoístas, não falei isso? Ao contrário, quando você investe em você, você vai demonstrar fins altruístas. O que é altruísta? O contrário de egoísta. Altruísta é quando eu penso nas pessoas. E eu até peguei uma definição que achei interessante. A pessoa altruísta se doa para o próximo sem esperar nada em troca. Ela naturalmente, a pessoa, ajuda quem está à sua volta sem precisar de incentivos ou recompensas e não se queixa do serviço prestado. Essa é a pessoa que tem um investimento em si. Ele pensa nas pessoas e ele tem prazer em tudo que ele faz. Então, a primeira coisa, quando se trata do próximo.
Como ele vê o próximo? O outro vê o próximo dizendo, eu vou investir aqui, que daqui vai sair muito leite, daqui vai sair muita abóbora para mim, vai sair muita coisa. O dia que eu estiver apertado, eu já sei aonde eu posso usar, de onde eu posso usar, melhor dizendo. Mas, nesse caso de investir em você, sabe como é que você vê o próximo? O próximo passa a ser uma matéria-prima para você. E o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? O Evangelho, traduzido ao pé da letra, quer dizer, eu trazer as boas novas para o próximo. Ide e fazei discípulos. Ide, sempre ide. Orai uns pelos outros, orai sem cessar. O que nós precisamos entender é que enquanto nós estivermos pensando que o próximo é a nossa matéria-prima para servirmos ao nosso Deus, a nossa vida é completamente dirigida por Deus, saciada por Deus. Porque se eu invisto em mim, e nós daqui a pouco vamos ver esses investimentos, se eu invisto em mim, pensando no próximo, o Senhor vai me capacitar, e Ele vai me capacitar com palavras de discipulado, palavras de conselho. Ele vai me discipular de uma forma que eu sinta algo clamar dentro de mim, quando eu vejo alguém precisando de alguma coisa, ou passando por alguma necessidade. Então, se investir em você é ser altruísta, a pessoa ajuda quem está à sua volta sem precisar de incentivos. Então, eu estou falando do próximo, mas agora eu estou entrando nas 3 partes do investir em mim, em nós, né? Cada um investir em nós. Aqui agora você já viu que se você tem um investimento em você, se você conseguiu receber de Deus, estudar, orar, ter uma vida digna diante de Deus, se você foi capacitado, se você foi abastecido, aí você tem o que falar para o próximo, aí você tem o que fazer pelo próximo, aí você vai se sentir útil ajudando e, consequentemente, tem uma regra, nunca lhe faltará investimento, porque o Senhor percebe como você está aplicando isso, então Ele vai te abastecer. Há muitas pessoas que não têm tido mais ou têm ficado raquíticos, pessoas raquíticas, porque pararam de receber investimento. Porque Deus olhou e disse assim, você está investindo para você? Você está gordo, você vai estufar, e muitas vezes nós podemos ser uma igreja gorda, muitas vezes estamos sendo uma igreja que pensa somente em nós temos que pensar que somos usados por Deus, para que essa igreja seja alimento para todas as vidas que precisam. Quantos entendem isso? Mas investir em mim com relação a recursos financeiros, primeiro sinal, você não se deixa dominar pelo dinheiro. Irmãos, às vezes a gente passa por alguns versículos na Bíblia e não entende. Quando o Salmo 23, como eu gosto desse versículo, quando ele diz, o Senhor é o meu pastor, e de nada eu sentirei falta, porque esse é mais próximo do original, de nada eu sentirei falta. Ele está dizendo, os meus recursos financeiros não me dominam. Se eu não tiver, eu estou bem. Mas se eu tiver, eu também estou bem. Significa, quanto mais tem, mais você entende a lei da semeadura. Quanto mais você tem, mais você entende a necessidade de investir no reino de Deus, porque você sabe que você será abastecido. Em 2 Coríntios 9, versículos 8 e 10, não a 10, 8 e 10, diz assim, e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, meu irmão, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário,
vocês transbordem em toda boa obra. Aí ele diz, aquele que supre a semente ao que semeia, e muitas vezes nós entendemos assim, ele está falando de mim, que eu dei um dinheiro para o missionário. Não, senhor, está falando de Deus aqui, ó. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente. Não pode ser o homem, como é que eu vou aumentar a minha semente própria ou aumentar a semente da pessoa? Também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Estou falando de Deus. Então, vou ler esse versículo de novo, que é importante você ter guardado isso no seu coração. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, ele não fala mais muitas coisas, ele fala tudo, todas. Vocês transbordem em toda boa obra. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhes suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Sabe o que eu entendo desse versículo? Quanto mais você distribuir, mais você vai ter. E aí às vezes as pessoas dizem assim, quem dá ao pobre empresta a Deus. Não, isso não. Olha só, quem oferta, o Senhor dá 100 vezes mais, às vezes ele dá 1 milhão de vezes mais, em outras áreas inclusive. Nós não podemos fazer conta só do dinheiro. Então, quanto mais eu entendo que os recursos financeiros que eu tenho, primeiro, são bênção de Deus. Quando eu entender que são bênção de Deus, eles não podem sair da minha vida para amaldiçoar ninguém. Quando eu entendo isso, que os recursos financeiros não me dominam, mas eu zelo por eles, porque foram dados por Deus, para que a traça e a ferrugem não corroam, eu estou entendendo que quanto menos eu semear, menos espaço eu terei para receber mais. Quanto você entende? Imagine um celeiro, você é um celeiro, que cabem 20 mil litros dentro desse celeiro. Se você distribuir 10 litros, vai sobrar um espaço de 10 litros. E às vezes você está pedindo 50, 100, o irmão está recebendo 200 e você não recebe, porque não há espaço, porque você não distribuiu. Irmãos, isso tem um significado mais profundo do que possa parecer. Deus não está dizendo assim, você tem 10 milhões de reais, irmãos, pegue, fique com 1, e pegue esses 9 e entrega para as pessoas. Não é isso. Ele está dizendo assim, o mamon não pode te dominar. O Deus da riqueza não pode te dominar. E eu quero que você não tenha 10 milhões, eu quero que você tenha 50 milhões. Mas eu quero que você entenda que esses 50 milhões, nem de longe, pode se comparar ao poder que eu tenho na sua vida. É disso que o Senhor está dizendo. Não se vanglorie. Então, a primeira coisa, você não se deixa dominar pelo dinheiro, você é a mesma pessoa. Você não tem o coração endurecido quando precisar fazer alguma coisa? E terceiro, investir em mim com relação à vida espiritual. Tudo que eu investi um dia, ou estou investindo em mim, agora servirá para repassar. E se eu tenho vida com Deus, eu tenho vontade de orar por cura. Eu tenho vontade de orar por libertação. Eu tenho vontade de orar por restauração. Eu nem de longe, quero jogar indiretas para um ou para outro, absolutamente, mas eu preciso pregar a palavra. Eu tenho aprendido na minha vida, que quando eu não tenho o prazer de orar por cura, é porque eu não tenho investido em mim uma fé necessária, uma dependência de Deus, uma autoridade sobre a enfermidade, sobre os demônios. Então eu não tenho o que falar, porque eu não investi em mim. Imagine uma pessoa que investiu em você a vida toda. Como ele investiu? Ele estudou nos bons colégios, ele fez cursos, ele fez mestrados, doutorados, fez várias pós-graduações. Agora imagine essa pessoa dizendo assim, agora que eu tenho isso tudo,
Eu vou mudar para a roça e vou ficar lá num cantinho só ouvindo passarinho cantar. Para que serviu isso tudo? É desnecessário, porque para ouvir passarinho cantar você não precisa nem estudar. Eu quero cuidar das minhas vaquinhas, das minhas bezerros. Para que isso tudo? Mas quando você fez isso, você fez pensando, alguma empresa vai precisar de uma pessoa que tenha esses requisitos, e eu servirei a essa empresa, eu servirei em algum lugar, eu ajudarei a fazer alguma coisa. Eu conheço um engenheiro, estudou muito, estudou fora do país, e ele voltou especializado em uma área de turbinas, e ele já está aposentado, e um dia chamaram ele lá na empresa, por indicação de alguém, e ele chegou lá e disse, qual o problema? Esse é o problema que nós fizemos essa turbina aqui, agora chegamos à conclusão que temos que transportá-la para o lado de lá, e nós já chamamos várias pessoas, porque tem que arranjar um guindaste, e o peso dela é muito grande, então já chegamos em orçamentos absurdos, e não conseguimos, porque todos dizem, vai quebrar, na hora que ela se levantar 2, 3 metros do chão, vai quebrar. E ele disse assim, e disseram, você pode ajudar? Disseram que você tem uma especialização? Ele disse, eu acho que eu posso. E ele pensou, estudou, olhou e deu a solução. É fácil. A maneira mais fácil de fazer isso aqui. Vamos desmontar a turbina e montá-la do lado de lá. Ficou menos de um 30 avos barato. E eles disseram, eu não imaginei, sim, você não montou ela? Agora desmonta, leva para o lado de lá e monta lá. E nunca as pessoas imaginavam que podia desmontar aquela turbina. Aí a minha pergunta, por que ele estudou isso daí? Porque ele foi ajudar, as pessoas ficaram gratas, além de pagar a hora dele, deram uma oferta para ele, ficamos felizes. Irmãos, quando nós investimos na nossa vida espiritual, nós temos palavra de vida e não de morte. E o que é investir na vida espiritual? Pastor, é ler a Bíblia e orar. Também, mas não é só isso. Quando a gente investe em leitura bíblica, em oração, a gente vai entendendo alguma coisa que nós vamos precisar de fazer, que é colocar em prática. E muitas vezes a prática começa na sua vida. Quando você está diante de uma situação difícil, de uma enfermidade que você está passando, de uma perseguição miserável, e você clama a Deus e diz assim, Senhor, mas na tua palavra está escrito isso. O Senhor diz, clama a mim e responder-te-ei. O Senhor está dizendo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e você começa a lembrar. Foi o que Josafá fez com Deus. Ele disse, Senhor, esse povo está vindo contra nós, nós não podemos, nós não temos condição, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Porque eles nos contaram, os nossos ancestrais, que o Senhor, quando os tirou do Egito, passou pelo deserto, o Senhor os livrou disso, disso e disso, que o Senhor foi poderoso, que o Senhor fez milagres, nós não vimos. Nossos avós, bisavós que nos contaram já morreram, nós não vimos, mas nós cremos nessa palavra. Você está investindo em você. E quando alguém chegar para você com um problema semelhante, ou até pior, você vai poder dizer assim, o Deus que eu sirvo é um Deus que é capaz de te dar vitória nisso aí. Porque você não investiu para você, você investiu em você, para que você seja usado. Por isso que Pedro, lá em Atos capítulo 4, quando os prenderam, depois os soltaram, disse, vão, agora não falem mais, cala esse bico aí, para de falar esse evangelho. Ele diz, Atos 4:20, não podemos deixar de falar de tudo quanto vimos e ouvimos. Investimento em você. Se você não tem armazenado dentro de você palavras de vida, você vai soltar palavras de morte, palavras de desconfiança. Aqui, nesse investimento em nós, em mim, em você, nada é feito por obrigação. Por isso nada é pesado, mas tudo é prazeroso. Você se sente instrumento do Espírito. Você se sente útil na obra. Você dará frutos. Esse versículo que eu li em 2 Coríntios 9, 8 e 10, deve ser um versículo que você deve se recordar dele.
E aqui ele dá a lei da semeadura, que é: nunca lhe faltará a semente dada por Deus. Se você investiu em você, você vai passar tempestades. E quando vier a tempestade sobre a vida de alguma pessoa, você vai ter prazer, porque você não investiu para você, você investiu em você. E quando você lida com o próximo nesse tópico de investir em você, você entende ele como uma matéria-prima. Já falei isso aqui uma vez, mas tem muitos anos. Uma das minhas viagens missionárias, eu fui a Cachoeira de Itapemirim pregar numa igreja. E quando fomos chamados, eu e minha esposa, o pastor sabia que nós fazíamos esse trabalho de orar por cura, libertação. E acabamos de fazer o trabalho pela manhã, como hoje assim. O pastor disse: pastor, antes de almoçarmos, eu queria que vocês fossem conosco visitar uma senhorinha da nossa igreja. Está velhinha, e ela está acamada, está entrevada, ela não pode sair. E eu queria que o senhor fosse lá, o caso dela é muito sério, nós fôssemos lá. E fomos, irmãos. Primeiro, nós andamos de carro até um pedaço, depois tivemos que soltar o carro ali, estacionar, subir um morro, passar debaixo de uma cerca de arame. Eu ainda passava debaixo da cerca de arame, assim, mas enfim. Não ria não, irmão, invista em você. Aí eu passei debaixo da cerca de arame, a Vera também, e fomos para lá, uma casinha lá no alto, pequena. Não tínhamos almoçado ainda. Eles falaram: enquanto faziam o almoço, vamos lá. Quando eu cheguei na porta dela, uma fedentina de podre. A mulher estava ficando podre. E eles: vamos lá no quarto, pastor. Quando eu entrei na sala, mosquitos, moscas voando, que dava para enumerar, 1, 2, 3, 4, muitas. Quando eu cheguei no quarto, o quarto estava fechado. Quando abriu, por que abriram? Abriram. Irmãos, que situação. Naquela época eu não era o pastor Isaías, eu era o cantor Isaías. E o melhor para mim é que eu fosse no lugar onde as pessoas me conheciam e solicitassem que eu cantasse, na verdade. E quem sabe até comprasse um CDzinho. Esse é o melhor. Esse é o melhor. Mas o Senhor disse assim: eu preciso, porque eu estou vendo onde você não está vendo. Eu semeio onde as pessoas não sabem onde semear. E eu preciso que você aprenda alguma coisa que você vai usar um dia. E eu entrei naquele quarto. Irmãos, eu confesso aos irmãos que naquele momento eu não virei anjo, porque o anjo não sente cheiro, não sente nada, o nosso corpo glorioso não vai ter isso. Diz amém aí, amém. Amém. Mas quando eu entrei com a minha esposa para orarmos para aquela velhinha, e eu não sei onde ela botou a mão, mas ela estendeu a mão para mim, eu não sei onde ela tinha posto a mão, e eu segurei a mão dela para orar por ela. Eu quero que você me responda: eu estava investindo antes para mim ou em mim? E se eu pude investir aprendendo, passando, porque houve alguém que orou por mim no passado, ou muitas pessoas, e eu fui curado. Aqui agora, recentemente, a igreja orou, eu orei, outros irmãos oraram, e eu fui curado. Eu aprendi o segredo da oração. Eu aprendi o segredo de investimento em nós, na vida espiritual. E aí oramos pela mulher. Não sei se ela foi curada, não deve ter sido. Além de muito velhinha, o problema dela era muito difícil. Ela estava em estado terminal. Mas isso também não é da minha conta. Não sou eu que tenho que decidir isso. Eu fui lá orar. E depois fomos para casa. E eu pude imaginar quantas pessoas essa mulher tem hoje para estar ali fazendo companhia a ela, essa velhota. Quantas pessoas ela tem para pedir socorro. Então depende de nós, que investimos em nós, temos palavras de vida. Deus está te dando uma oportunidade de investir na sua vida.
Não está no meu resumo de pregação, está aqui, já está fechado. Baixa o som aí, Beto, para eu falar baixinho para eles. Só de brincadeirinha, tá, Beto? Não precisa baixar, não. Eu não entendo como é que nós, tendo de graça escolas, classes de formação de pessoas, nós abrimos mão de investimentos na nossa vida. E aí depois queremos ter investimentos lá fora, quando não investimos na nossa vida aqui dentro. Você sabe o que significa? Quem sabe, segura um pouquinho, porque pode ser que alguém não saiba. Você sabe o que significa a sigla esforce? Muita gente diz, vamos fazer o esforço, vamos lá nos esforçar, irmãos. Tem nada a ver com isso. O que é esforço? Quem não sabe o que é esforço? Quem não sabe, não sabe. Não é o que significa, esforço é a escola que nós temos, não. A sigla esforce. Quem não sabe? Levante bem a mão. Os outros sabem. Então, vou escolher um aqui e vou pedir para falar. Sabe? Escola, o esforço é escola de formação e crescimento espiritual. Escola. Formação. Crescimento. Espiritual. Se você não sabe o que é isso, você não vai querer isso. E eu não entendo como algumas pessoas ainda não sentem necessidade de participar do crescimento espiritual, de uma célula. Esse ano nós vamos não te apertar, mas nós vamos te incentivar. Meu irmão e minha irmã, você está investindo para você ou em você? Qual é a situação que você quer ter diante de Deus? Qual é a posição? Não para se vangloriar, mas que as pessoas sejam úteis. Vamos supor que aqui só tivéssemos os médicos que temos. Temos 3 médicos aqui, não é isso? Tem mais? Doutor Período, doutora Tati, doutora Magna. Temos mais médicos aqui? Não, os que vão formar ali tem um monte. Ok? Todos aqui estão doentes. E isso aqui é um hospital agora. Ok? Então, doutor Perilo, doutora Tati, você avisa ela deve estar ajudando a satura, e doutora Magna. Nós vamos atender essa turma aí de enfermos. Como é que a gente faz? Vamos distribuir 100. Pastor, aí como é? De repente, quando você chegar no 20º, ele morreu, porque você não sabia o que ele tinha. Ok? Agora vamos fazer o seguinte: todos nós investimos em nós e todos nós somos médicos. Amém ou não amém? Vai sobrar médico aqui, irmãos. Vai ter médico cuidando de médico aqui. Mas se fosse a metade, aleluia ainda. Porque em vez de 3, nós temos a metade. Agora, você imagina esta igreja aqui, na sua totalidade, você joga para cima, na mão de quem cair, ele diz assim, eu tenho a palavra de vida e de vitória para você. Você imagina, jogando para cima um problema aqui, alguém em caso precisa de uma decisão, o fulano Beltrano está ausente, o pastor está de férias. Amém, meu amigo? Mas há uma multidão de pessoas que diz, não, você não vai ficar sem o amparo, sem o atendimento. E é isso que nós pretendemos para esse ano. Por isso que nós estamos falando coletivo. O avivamento não pode ser de um, tem que ser de todos. Não pode, não deve ser de um. Obviamente que eu não vou proibir. Tem uma pessoa ali avivada, está soltando fogo pelas canelas. Amém. Mas eu gostaria que tivesse mais. Eu queria.
Aliás, Deus quer que nós sejamos assim. Amém ou não? Quero orar pela sua vida. Vamos ficar de pé. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra caia como semente em terra fértil, que ela encontre guarida em cada coração, que nós possamos, Senhor, te servir de uma forma tão sublime e que te agrade tanto, que nós tenhamos prazer em dizer: não me envergonho do Evangelho. Senhor, que nós não tenhamos vergonha. Usa, Senhor, esta igreja, que nós possamos crescer, não somente em quantidade, mas se o Senhor achar que tem que ser em quantidade, amém, mas não deixe de nos dar crescimento em qualidade. Nós buscamos isso, queremos isso, ansiamos por isso. Faça-nos semeadores da boa semeadura e da boa colheita, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, nós vamos nos ajoelhar agora.